densidade de carga estática, depende do tempo. Exatamente por isso, né, como a diferença também do momento entre os partos de valência e os partos que se condensam, né, no núcleo incidente, a gente pode fazer o tratamento dessa carga sendo a carga clássica. A carga clássica no sentido da substituição clássica da equação de N-Mills, né? A gente vai ver um pouco mais à frente exatamente o que isso quer dizer. Em função disso, a gente calcula, né, a carga total no interior de um tubo ortogonal ao transverso, e daí a gente pode fazer o cálculo de vários valores esperados, né? E também por causa dessas condições iniciais, né, o que a gente está vendo que são as condições iniciais, ou seja, como se comporta a matéria anteriormente ao choque, à colisão, a gente vê que as funções de correlação são locais, felizmente, né, porque as fontes de carga de corpo são independentes, são fontes aleatórias, randômicas de carga, não correlacionadas. Então as funções de correlação de mais de 2 pontos são nulas. E essas funções de correlação são geradas através de uma função peso, né, assim definida. E é uma função, como a gente está dando cargas no sentido clássico, você pode assumir que essa função seja um funcional gaussiano, né, envolvendo as densidades locais de carga. Se é local, é invariante de calibre. Logo, esse ρ de alfa representa a fonte de cor, de carga de cor, independente do calibre, né? Só que quando você quiser, mais à frente, estudar a dinâmica, né, ultrapassar a cinemática, que a gente está só colocando as bases, né, fenomenológicas que vão gerar a possibilidade de cálculos posteriores. Quando você precisa inserir a dinâmica dos volumes, que são emitidos, né, através dessas fontes de carga de corpo, aí sim você vai ter que fazer uma escolha de calibre, né? Mas isso tudo nos moldes habituais. Não tem nenhum salto a mais. E por construção, a fórmula, o fato dela ser local, o fato dela ser gaussiana, né, faz com que ela seja válida, em princípio, para um número grande, né, com muitos partos de valência, servindo de fontes de carga de corpo, independentes entre si, né, mas se vê mais adiante que essa suposição, na verdade, não é necessária. Ela é observada mesmo que o núcleo não seja um núcleo muito grande. Mesmo que a gente esteja, por exemplo, analisando o espalhamento minerático profundo, né? Outra coisa importante também é analisar o domínio de validade daquela função de peso gaussiana em relação ao momento longitudinal. Então essas funções de peso podem ser vistas como sendo os
componentes de uma teoria efetiva, que é a própria CGC, no caso de correlações de muons com um momento menor do que algum parâmetro de corte, seja da ordem do momento lógico, não tipo dos quartos de valência, dos partos de valência. Aqui você ressalta dos quartos de valência, porque na verdade a gente vai lidar com os mínimos, né? Os mínimos impactos que aparecem naquela função de um narrador. Como a gente já viu também, né? Essas fontes são essencialmente booms, né? Vou nominar a física nessa escala que nos interessa, que é a escala de um momento menor do que esse parâmetro de cortes e muito menor do que o momento das fontes. São os quartos de valência. Um método de se construir explicitamente essas fontes novas é extrair por integração sucessivamente em termos de rapidez, né? Em, digamos assim, camadas sucessivas de rapidez, essas flutuações quânticas, para esse tipo de cálculo, desse tipo de procedimento, você inclusive pode usar uma análise de grupo de renormalização. Mas acontece que aí se vê que essa função peso, que resulta dessa evolução, desse acompanhamento, né, iterativo das várias camadas de rapidez, essa função peso evidentemente vai deixar de ser gaussiana. Mas como a gente só sabe resolver essa verdade, integrais gaussianas, né, analiticamente, a gente mantém essa aproximação, ao menos em termos de ser uma boa condição inicial que sirva para a gente fazer a evolução quântica nessa teoria, né? A gente vai mais tarde, quando entrar na análise dissipativa, né, que há outras variáveis que entram aí, né? Mas no momento a gente está estabelecendo as condições iniciais, especialmente a condição inicial mais conveniente, no caso da gaussiana, que é para a gente encontrar uma evolução do sistema. Outra coisa é que também essa dependência do momento transverso na função de dois pontos, né, ela pode ser explicitada mais à frente. Eu não vou chegar a entrar nesse detalhe muito técnico, mas é só para informar que não foge ao controle, na verdade. Mesmo que a gente inicie com essa função gaussiana, peso, a gente sabe como acompanhar a evolução dela mesmo, fugindo do padrão gaussiano. Então vamos entrar mais a fundo no estudo do chamado vidro de cor, né, que vem a ser, temos de teoria de campos, esse vidro de cor. Evidentemente a base instrumental, a ferramenta, né, teórica que nos serve de base aí é a QCD, que é uma teoria de campo, então a gente vai usar o ferramental já conhecido, né, da teoria de campo. Assim como a QCD ela foi construída usando o exemplo da QED, essa teoria do CGC ela usa o exemplo da QCD, mesmo que não seja baseado em princípios primeiros, né,
exatamente por isso ela é uma teoria efetiva, essencialmente fenomenológica. Mas o início, a gente precisa de partir de algum ponto, é um ferramental de cálculo disponível no QCD. Então a gente vai tentar desenvolver uma teoria efetiva para esses números com pequenos x de Feynman ou de Bjork, né, que a gente já viu que são equivalentes nesse nível aí, são equivalentes. Quanto menores, né, o x menor é a distinção entre o x de Feynman e o x de Bjork. Bom, então, funcional gerador, né, que me dá as funções de correlação de dois pontos, que são as únicas, né, não nulas, os números do pequeno x, é dado por esse funcional que ele tem aquele formato padrão, né, de um funcional gerador inteiro de campos, inclusive usando uma certa corrente externa, né, que vai mudar exatamente o conceito de fonte, que foi, na verdade, fundado por Schwinger. Né? É engraçado que hoje, você, para encontrar os diagramas de Feynman, as integrais, né, que correspondem, você usa as fontes do Schwinger. Né? O Schwinger nunca usou os diagramas de Feynman, mas não tem mal nenhum a gente usar as fontes do Schwinger. Certamente ele não reclamaria. Aliás, é uma história muito engraçada que um dia não, o Gell-Mann passou uma semana mais ou menos na casa de Schwinger, né? Estavam trabalhando lá em algum paper, né? Ele ficou na casa dele uma semana e aproveitou para procurar a casa inteira para ver se encontrava algum diagrama de Feynman na casa do Schwinger. Aí ele diz, pô, o Gell-Mann brincalhão, né? Pode ser um pouco de ficção, acho que ele certamente procurou. Mas aí ele diz o seguinte, bom, eu não encontrei nenhum, mas tinha um quarto lá que vivia trancado. Então ficou no ar, né? Mas o Schwinger não deixou os alunos dele usar, então ficaram loucos para fazer aquela montanhada toda. Mas, em suma, essa J a minha aqui é simplesmente um instrumento formal que, digamos assim, materializa um cálculo a existência das fontes. Né? Então, se permite, de forma padronizada, usualmente, você gerar as funções de Green através da derivação funcional, do funcional gerador. Né? E aquele S, como sempre, é a ação que descreve a dinâmica dos mini-blooms na presença daquela densidade de carga de cor clássica, ρ, né? Como a gente vai ver um pouco mais à frente. A integral, você tem que definir um corte, né, de calibre, que é para você poder efetuar essa integral, escolher, né, o caminho. Né? Então, se escolhe, como a gente está lidando com referenciais de momento infinito, né, este calibre aqui, que é tipicamente o calibre do ponto de luz, porque esse é o calibre que permite a interpretação partônica mais simples e mais direta. Então, esse ρ de A é a densidade de carga de cor nesse calibre. E se observa, né, aqui no limite da integral, que há um cutoff intermediário do momento longitudinal. Né? Esse cutoff, lambda mais, é a escala que separa os partos rápidos
aqueles que foram extraídos por integração e substituídos pela carga de cor pertencente aos mínimos, né? Isso define o significado exatamente dessa efetividade da teoria com a explicitação das integrais do campo de Laplace nesse calibre A. Uma vez obtida, após essa extração por integração dos modos, né, que tem essa faixa de momento inferior à energia de corte, evidentemente, essa função vai ficar dependendo dessa escala de separação, né? Uma forma de você visualizar esse corte intermediário é que ele só pode ser escolhido, ou deve, é mais indicado que ele seja escolhido, de forma que essa relação, onde o P maiúsculo mais é o momento do Hadron, essa relação entre lambda mais P maiúsculo mais seja maior ou igual ao x, né? Que é exatamente a fração longitudinal x de Feynman em relação à direção longitudinal. Acrescentando números aí, então, por exemplo, muito grandes em energias não muito altas, né? Um íon de ouro no RIC, né? Um peso atômico 197, a gente vai ter que o X vai ficar nessa faixa de 10 a menos 1 a 10 a menos 2. Então, nesse caso, a evolução quântica a gente pode até desprezar nesse caso. E deve ficar roubo com uma carga de pontos quartos de valência, né? Então, a gente insere aqui exatamente aquela função de peso gaussiano daquele modelo que a gente viu, o modelo MV. Agora, com X menor, né, digamos, menor de 10 a menos 3, que é o que é típico em colisões de íons de chumbo com RHC, esses efeitos quânticos passam a ser essenciais. Então, esse RUP deve incluir as fontes de cor geradas através da evolução quântica dos partos rápidos até o cutoff, evidentemente. Como a gente já viu, essas fontes são essencialmente gluons. E essas cargas são interpretadas na teoria efetiva do CGC como um efeito não linear das cargas clássicas, né? E você pode incluir essas novas correlações na renormalização daquela função peso. Isso é mais um motivo, né, que permite que você restrinja a evolução quântica ao setor de gluons. E os únicos ferros a serem incluídos como fontes de carga de corpo serão os quartos de valência pertencentes nos íons de ouro, de chumbo, aqui no caso, LHC. Aqui no caso do RIC não é necessário, né, que você chegue a avaliar essa evolução quântica por causa da dimensão do X. Mas em energias mais altas, aqui a gente está falando de 200 GeV, e aqui a gente está falando de alguns TeV, né? Então, são energias de uma ordem de grandeza acima, né? Por outro lado, se essa escala de interesse, né, que a gente já viu aqui, K+, é da ordem do lambda+, ou ligeiramente inferior, essas funções de
correlação, mesmo nesse caso, serão calculados na aproximação clássica, efetuando a integral daquela função P sobre a μ na aproximação do ponto de célula, né? O método clássico, bastante conhecido. Há duas razões que permitem que se faça isso. Uma, as correções quânticas devidas aos números da faixa intermediária são, no máximo, proporcionais ao logaritmo dessa razão, né? E são efeitos realmente de ordem superior, uma vez que esse logaritmo obrigatoriamente será menor, o logaritmo dessa razão será menor ou igual. O segundo motivo é que os números com x pequeno, como a gente já viu, até em figurinhas esquemáticas, né, eles apresentam grandes números de ocupação. Ou seja, eles formam realmente um condensado, né? Então, esses números de ocupação de números são muito maiores do que 1. Até chegar naquele limite de saturação que a gente já apresentou, né? E eles passam a poder ser parametrizados na ordem de 1 sobre alfa-s, de maneira que suas autointerações permitem que sejam elas tratadas também através da aproximação clássica, ou seja, pela redução das equações clássicas de campo, ou mais explicitamente das equações de movimento respectivas, né? Onde esse D é uma derivada covariante e esse tensor aqui, né, é definido através das funções características. Mas exatamente por ser muito grandes esses números de ocupação, esses campos clássicos são intensos. Isso é um motivo, né, de a gente não poder usar aproximações perturbativas. É um fenômeno essencialmente não perturbativo. E por isso as não linearidades clássicas têm que ser consideradas, calculadas exatamente. Ou seja, é preciso obter a solução exata daquelas equações do movimento, que o que a gente vai fazer na sessão seguinte. Uma vez que essa solução seja conhecida em termos de um funcional explícito da cidade de carga, as funções de correlação de interesse são obtidas se calculando a média sobre o rho, usando aquela função P. Então, se você quiser encontrar a função de 2 pontos, você vai ter que efetuar essa integral, onde agora o A' é uma A' de rho, solução daquelas equações de movimento e é independente de x+, que em coordenadas LC é exatamente o tempo. Porque é exatamente assim que aquela fonte de carga, né, se manifesta. Ela está como se estivesse estática, parada no tempo. Ela não varia no tempo frente aos muons rápidos. Isso significa que apenas as funções de correlação em tempos iguais podem ser obtidas dessa maneira. Mas são exatamente essas que interessam quando se avalia, quando se analisa os parâmetros no x pequeno. Resta só uma dúvida. Quando aquele lambda de corte é muito menor do que o momento do rádio, do íon, não? Isso a gente consegue responder através de um cálculo quântico, né, onde você encontra esse dado, né, de lambda mais em termos da condição inicial, mais uma vez usando a técnica de
abstração por integração. Vai passar agora. Certo? E isso feito, evidentemente, naquele intervalo. Só que, nesse caso, se você quer resolver a integral da função de peso extrair os lumes nesse momento, nesse intervalo, através de uma integração sucessiva, você também tem que especificar a ação que depende do campo A e depende de outro. Na função inicial, na função de peso gaussiano. Então se usa um Edwards, né, que é o mais simples. Se usaria, né, esse Edwards mais simples, né, mas ele não pode ser utilizado porque justamente este termo aqui que envolve o rho, né, aqui seria uma forma de você separar, de você fatorar essa ação, mas acontece que essa integral aqui não é invariante de calibre. Isso não é uma particularidade dessa escolha, né? Mas sim é um reflexo do fato de que aquela equação de movimentos escrita daquela forma clássica também não é invariante de calibre. Ela só é válida quando o A menos é nulo. Em suma, aquelas equações de movimento escritas daquela maneira não são úteis, né? Porque elas não são suficientes para você encontrar o que você precisa encontrar para começar os cálculos, que é aquela ação S de arro, né, que aparece nessa expressão. Então, há uma forma de escapar disso, que é reescrever essas relações, substituindo aquela equação de movimento, né, no caso de o calibre arbitrário. A gente recorre, mais uma vez, o Schwinger agradece a corrente, né, porque ela deve satisfazer a lei de conservação na forma covariante. Então, usando a aproximação econal, né, da ótica geométrica, se implica nesta relação e a gente vê que, de forma geral, essa condição é satisfeita quando o J coordenadas de luz é escrito dessa forma aqui. Então você agora introduz uma linha de Wilson, né, no tempo, no sentido de que essa exponencial ela vai ser ordenada no tempo, né, com respeito àqueles argumentos x+, que é o tempo em coordenada de luz. Aí se vê que a ação que gera aquelas equações de movimento com essa corrente, ela vai ser escrita dessa forma. Então a gente achou uma maneira de contornar, né, a solução daquelas equações de movimento que não são invariantes de calibre, né, e usando o artifício, apelando para a corrente e introduzindo uma linha de Wilson ordenada no tempo, você consegue obter a ação
com esta corrente, que satisfaz a lei de conservação de uma forma covariante, essa ação então vai se escrever dessa maneira, usando a função de peso definida através dessa linha de Wilson temporal e fazendo o limite quando o tempo vai infinito. E se verifica, né, finalmente, que esta ação ela é invariante. Ou seja, a gente não... Alguém certamente resolveu aquelas equações de movimento e viu que não dava certo. Então, esse foi o caminho alternativo que se buscou para resolver esse problema. Então, se obtém a forma explícita daquela ação, né, usando essas duas condições. Uma, com essas duas auxiliares, né? Uma, a corrente que satisfaz a lei de conservação covariante desta forma, que se escreve dessa forma, e usando a integral sobre uma linha de Wilson temporal. E aí sim a gente vê que essa ação ela realmente é invariante. E agora a gente avança no sentido de definir a estrutura matemática das médias, os valores esperados, né, sobre distribuição ou de carga, realizados naquele funcional gerador das funções de correlação e na função de dois pontos, como sendo a estrutura de um vírgula de cor. Em que sentido? A função de dois pontos, que resulta daquele funcional gerador, com a aplicação desta corrente definida de acordo com essa linha de Wilson, vai ter exatamente essa estrutura matemática. Né? O S a gente já conhece, é exatamente esse. O T indica aquela ordenação temporal da linha de Wilson, né? Com respeito aos argumentos de tempo. Então você vai ter que essa função de dois pontos, né, x e y, vai se escrever com essa nesse funcional, né, a partir do funcional gerador. É importante observar o seguinte, né? Apesar da aparência ser próxima, essa expressão aqui, no total, ela não é a mesma que esta expressão aqui, que seria, digamos assim, a definição ingênua, né? A definição simplesmente mecânica, né, das definições de um funcional. A razão física que existe por trás disso é que a separação temporal fundamental é aquela entre os minimums que se deslocam rapidamente e os partos com grande X que estão, para efeito prático, né, congelados, estão estáticos. Então você resolve inicialmente a dinâmica dos minimums na presença de uma distribuição fixa de carga de corpo e só então se calcula as médias sobre essa distribuição. Então nesse modelo, procedendo dessa maneira, não existe retroalimentação a partir da evolução das fontes sobre os campos de minimums. E também não existe interferência entre sucessivas configurações das fontes de corpo, até agora são estáticas, clássicas. Né? Então, essas características físicas
juntamente com as grandes flutuações na densidade de carga de corpo, são as razões mais fortes pelas quais aquele modelo MV, em grandes núcleos, né? Grandes hadrons, considera os partos com um grande X constituindo uma distribuição randômica quase. É mais um argumento para se fazer essa distinção, né, entre os partos rápidos e os partos parados. Né. Mais uma vez, a explicação de por que o nome, né? O protótipo de um vidro de cor é o vidro spin. O vidro spin é definido como uma coleção de impurezas magnéticas distribuídas em uma rede não magnética. Os graus de dano de liberdade que variam rapidamente, aqui no caso, né, são os spins das impurezas. Aqui no caso são os mini-grupos. Enquanto a desordem lentamente variável se refere às posições desses spins na rede hospedeira. Então, há, digamos assim, analogia até formal entre ambos os sistemas físicos, né, justifica o uso da classificação como vidro. Né? O vidro no sentido de ser um sistema que evolui, mas evolui lentamente no tempo. Né? E ao mesmo tempo um grande número de ocupação. No caso específico de um vidro de spin, você, para estudar a termodinâmica dele, você inicia pelo cálculo da energia livre, que é o quê? O logaritmo da função de partição, né? Definição clássica. Para uma dada configuração espacial das impurezas. Em seguida, se calcula as médias sobre essas novas configurações, usando alguma função peso. Quer dizer, a metodologia foi, inclusive, emprestada. Né? Já se usava essa forma de cálculo em vidro de spin, e esse modelo MV, ele importou, digamos assim, esses procedimentos, né? Uma vez que as analogias físicas eram muito grandes. Né? Graus de liberdade que variam rapidamente, outros que variam lentamente, e interagindo, né, entre si. Então, isso mais que justifica, né, o nome de vidro de cor, exatamente por causa da metodologia matemática empregada em ambos. E uma última observação a respeito do spin é que a média final sobre essas configurações não é térmica. É uma média de energia livre que se calcula separadamente em termos de cada uma das configurações, o que mais, uma vez, reforça a analogia entre ambos os sistemas físicos. Né? Um uso dessa analogia, né, é que as funções de correlação conexa dos grupos do pequeno x são obtidas a partir deste funcional gerador, onde o logaritmo aqui é tomado sobre o interior da integral sobre ρ. Isso equivale a dizer que a energia livre tinha seu extremo como uma função da fonte externa J, em termos de uma distribuição fixa das fontes de carga de corpo. A energia livre, ou a função de correlação medida, é obtida finalmente após a média ser obtida sobre ρ. Há que se observar, né, que a presença de um efeito de fundo não trivial de carga de corpo, ou seja, embora as fontes sejam consideradas estáticas, né, mas a dinâmica, ao concluir a dinâmica, né, isso vai ser alterado. Essa alteração, pelo ciclo da dinâmica, quebra a simetria de Carnot explicitamente.
Só que na hora que você faz o cálculo da média sobre ρ, né, se a função de peso for invariante de calibre, mesmo que fisicamente haja quebra de simetria de calibre explícita, né, quando você faz a média sobre aquela função de peso invariante de calibre, a simetria é restaurada. Né? Então, o que se assume, né, é que não há esse efeito, né, não trivial. Em outros termos, considera-se que as fontes de carga são estáticas, né? Elas não estão evoluindo no tempo. Bom, e o que vem a ser esse campo clássico de corpo? Né? Aí vale a pena fazer um breve retrospecto, né, do que são as equações de movimento clássicas da QCD. Densidade lagrangiana clássica da QCD, ela possui aquela simetria local de cor, SO3, e contém campos de quartos e gluons com graus fundamentais de liberdade. Em termos de um quarto com massa M, essa densidade lagrangiana vai ser dada por essa expressão, que está nos livros de texto. O campo de quark, que é alfa, ele pertence ao tripleto da representação fundamental desse grupo S3. E o campo de gluon, A mini, pertence ao octeto da representação adjunta de SO3C. Né? O A mini, como se sabe, né, ele é definido em termos desse tensor de intensidade de campo F. Usando a condição de Einstein de índices repetidos, alfa igual a 1, 2 e 3, e A igual a 1 até 8, né? E empregando aquele slash de Feynman, que coloca uma matriz Gamma-Mi antes da derivada, né, onde essa derivada covariante que atua sobre o campo de quark se escreve dessa forma, e o G é a constante de acoplamento adimensional da QCD, os F e ABC são as funções características ou as constantes de estrutura, e o T-alfa demanda a representação fundamental da álgebra de S3 associada, enquanto matrizes hermitianas, que satisfazem essa relação de comutação e normalização. Analogamente, a gente define a derivada que atua sobre o campo de gluons, assim dessa forma, onde agora os T-alfa A são as representações adjuntas da álgebra de SO3, na forma de matrizes 8x8, escritas dessa forma. O tensor de intensidade de campo, né, que apareceu lá na cábula lagrangiana, de quarks, né, que a gente definiu lagrangiana de um quark, usando essa notação tensorial, e aqui a gente definiu a derivada covariante do campo de gluons, né, usando o próprio campo de gluons, mas a gente sabe que existe uma relação, né, entre o tensor de intensidade de campo e o campo, que é dado exatamente por essa forma de definição. Introduzindo agora uma simplificação da notação, né? O ANI igual a TA, ANI e F mini igual a TA, F mini A, simplesmente uma mudança de notação, a gente consegue simplificar essa última equação aqui e vai obter um F mini, assim definido,
como sendo proporcional àquele comutador entre as derivadas covariantes. Mas olhando para cá, né, se a gente lembrar da definição do tensor de intensidade de campo no eletromagnetismo, né, que se resume a essa expressão, quando o AMI é o campo magnético, eletromagnético, né? No caso não abeliano, no caso das equações de Young-Mills, surge um fator extra, né? Exatamente por ser não comutativa a álgebra, vai surgir o comutador, né? Que é redefinido assim dessa forma, né? Mas a gente sabe como lidar com o tensor de campo eletromagnético, então vamos aproveitar essa analogia, né, formal e vamos definir então o que seria o campo elétrico e o campo magnético de cor. Formalmente, né, utilizando as mesmas relações que a gente de partida, né, do eletromagnetismo, considerando apenas que agora a gente está com uma álgebra não comutativa, né? É por isso que surge aqui, na definição do campo magnético de cor, um tensor, que é um tensor de reatividade. Na verdade, não um tensor de densidade tensorial, mas historicamente ele é chamado de tensor, então é mais rápido ser chamado de tensor. Mas é importante a gente ver isso porque esse uso na QCD clássico, né, de campos elétricos e magnéticos de cor é um ferramental muito forte usado em vários cálculos, né, inclusive em várias propostas, né. Por exemplo, o Toft, ele tem uma explicação para o confinamento, explicação entre aspas, comparando a atração entre os quartos a um tubo de campo magnético. Campo magnético, né? Então a gente obtém, a partir daquela densidade lagrangiana, essas equações de movimento. E a gente observa, são duas equações de movimento, que uma se refere a quartos e a outra se refere a grupos, né? Então, a gente recupera aqui o quê? A equação de Dirac para o quarto. E a segunda é simplesmente a equação de Young-Mills para o grupos. Então agora a gente consegue construir a solução da equação do movimento clássico em coordenadas do ponto de luz, né? Usando essa notação aqui. Você pode encontrar uma solução que sirva uma grande classe de calibres diferentes com essas propriedades, né? Onde os campos A mais e A aí são estáticos, onde esse estático quer dizer independente de x mais, que é o tempo em coordenadas de ponto de luz. E essa característica serve diretamente da estrutura específica da fonte de cor, que só possui uma componente temporal e é estático. Como o F e J é igual a zero, os campos transversos aí vão formar um calibre
em duas dimensões, um calibre puramente bidimensional, que quer dizer o quê? Que existe uma rotação de calibre de forma a que esta relação aqui seja, essa relação de transformação aqui seja válida. Aqui a gente, quando está lidando com números, né, a gente está usando a representação de Schum. Então, aqueles requisitos acima só permitem 2 graus de liberdade independentes, o A mais e o de X. Que, quando você faz um corte no fibrado da família de conexões, o que é uma forma mais rigorosamente matemática, mais complicada de dizer, impor uma condição de fixação de calibre, você reduz os 2 graus de liberdade apenas um, ou o A mais ou o de X. Como a gente definiu aqui o parâmetro branco clássico de calibre, vamos ver o que acontece no calibre covariante. Dmi a mi igual a 0. Então a gente obtém o seguinte: um tensor de intensidade de campo não trivial é o de campo elétrico. E essa equação aqui, ela vai ter como solução esse funcional. Mas aqui a gente está usando o quê? O Kurtoff infravermelho, que é necessário para que esse laplaciano seja inversível em 2 dimensões. Certo? Mas, como um bom Kurtoff, ele vai ou desaparecer ou vai ser substituído por uma escala de confinamento quando as fórmulas resultantes daqui forem desenvolvidas. No calibre, dmi a mi 0. Mas mais tarde a gente vai precisar obter a solução clássica naquele calibre a mi ou a mais, né, igual a 0, porque a gente sabe que esse calibre ele facilita quando você usa o modelo de Parton. Né? Por outro lado, aquela rotação de calibre, o X, ela pode ser obtida mais facilmente através de uma rotação de calibre desta solução. No calibre covariante. Ou seja, esse U Dagger, né, vai ser definido com essa expressão, né, onde o P aqui vai no valor principal. Então, a gente obtém, finalmente, a solução aí no calibre bidimensional de ponto de luz, explicitamente em termos da fonte de cor, com distribuição rho barra, né? Significando que foi escolhido já o calibre, através deste conjunto de equações aqui. Essas 3 equações. Isso basta para o cálculo de observáveis. Desde que essa média aqui ela pode ser reescrita como um funcional sobre a fonte de carga roubada no calibre covariante através de uma mudança de variáveis. Né? Porque aqui nessa integral eu estou com aquele ρ definido arbitrariamente, aqui eu estou com um ρ depois de fazer o corte de calibre, o corte no fibrado. Né? Mas isso eu faço através de uma mudança de variáveis, de forma que na integral só apareça o ρ bar. Eu tenho que fazer uma
modificação, né, de variável, que é para escrever esse valor esperado aqui, essa função de 2 pontos, né, em termos não mais do rho, mas em termos do rho. Até agora a gente não falou da estrutura longitudinal da fonte, né? Mas a gente sabe que essas soluções são válidas, qualquer que seja, exatamente por isso, aquela função do alfa de x. Mas só que a gente agora se lembra, né, como já falou antes, que ρ está localizada próxima a x menos igual a zero. Ou seja, falando matematicamente, a análise quântica posterior vai mostrar que a fonte clássica na escala longitudinal ela possui suporte de x menos em um intervalo fechado, né, entre 0 e 1 sobre lambda mais. Esse suporte aqui. E a gente também verifica que, observando a solução apresentada acima, que é o mesmo suporte do campo, entre aspas, coulombiano alfa. Né? Coulombiano para a gente estar utilizando aquela analogia com a solução eletromagnética. Então, dessa forma, essas integrais sobre x menos recebem sua contribuição nesse intervalo limitado. Né? Tanto a fonte clássica está contida aqui no suporte, quanto o próprio campo está contido no suporte. Então, acontece que, se a partícula de teste tiver um momento, né, muito inferior ao lambda mais, ou seja, uma resolução longitudinal, ela não vai conseguir discriminar a estrutura interna da fonte. Ela vai ver essa partícula como uma estrutura de fonte-campo com uma singularidade. Né? Apareceu aqui uma delta. Ou seja, enquanto funções de x menos, tanto o campo alfa quanto o F evidentemente estarão igualmente localizados, devido à localização de ρ. Em particular, eu posso escrever esse valor de campo aproximadamente como sendo essa expressão aqui relativa ao x transverso, multiplicado por uma função integral no eixo x menos. Esse v e v' são obtidos fazendo limites x menos a infinito naquela equação anterior que a gente já encontrou para o. Está explicitado aqui esse limite. Né? Então vamos ver agora a distribuição glônica, que já se falou extensivamente, intensiva e extensivamente sobre ela. Vamos chamar de G, de x, Q2, o número de grumos na função de ordem do Hadron, né? Aquela que a gente mostrou lá no início, que possui momento longitudinal entre x, P mais, e x mais dx, P mais. E dimensão transversa, delta x transverso, aproximadamente igual a 1 sobre Q. Ou seja, essa distribuição glônica xg é simplesmente um número de grumos com um momento transverso menor
igual que por unidade de rapidez. Não? Vai ser escrito nesse funcional aqui. Onde, como já se falou, o teto é a função melhor do heaviside,